Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vocês estão vendo que está à noite, né? Eu senti um desejo no meu coração de trazer uma palavra nesta noite. Trazer uma palavra de Deus para nossas vidas. Eu não sei a necessidade de cada um. Às vezes eu não sei nem a minha. Sempre eu gosto de falar isso. Às vezes eu tenho necessidade de algo, mas quando eu olho, depois que passa aquilo, eu falo, Jesus, eu não tinha tanta necessidade assim. Então, Deus, Ele sabe da minha e da tua necessidade. O dia da manhã não pertence a mim, não pertence a você. O dia da manhã pertence a Deus. Então, falar de Deus alegra o meu coração. Eu tenho uma irmã amada, a minha irmã Tereza, eu amo muito. Então, quando a gente começa a falar, às vezes ela liga para mim para perguntar alguma coisa, entendeu? Algo da igreja mesmo, se vai ter, o que é que vai, se vai, qual é o horário que eu vou chegar na igreja, essas perguntas assim. Às vezes ela me liga para perguntar. E ali a gente começa a falar do nosso Pai. E ali passa os minutos e passa as horas quando a gente vê, meu Deus, quase 2 horas, 1 hora e tanto que a gente está falando. E o coração se alegrando, o coração se alegrando. E a gente, quando vai falando, o Senhor vai ministrando, o Senhor vai abrindo a nossa mente, que eu sempre falo com ela, já pensou, irmã? É assim que ela fala, eu não sei nem falar direito da palavra de Deus. Eu falo, eu também não sei, irmã. Mas quando a gente começa a falar, ali começa se abrir a mente, começa os laços se soltar, aqueles nó começam a se soltar. E quando a gente vê, a gente está no profundo falando algo, a gente fala, meu Deus, irmã, eu não sei como é que eu estou falando, só Deus mesmo para mostrar, porque da minha mente eu não tenho entendimento para falar essas coisas. Então, falar de Deus é a melhor parte, como Jesus falou, né, com Maria, a melhor parte está aos pés do Senhor. A melhor parte é quando a gente se junta, uma amiga, uma irmã, uma com a outra, uma vizinha, para falar de Jesus. Essa é a melhor parte, a melhor conversa, é tudo de melhor que nós temos na nossa vida. Então, eu queria trazer uma mensagem da parte de Deus para nossas vidas. Por que eu senti esse desejo no meu coração? Eu já falei para vocês aqui em outros vídeos que quando eu saio para fazer minha caminhada de manhã, eu saio conversando com Deus. Ele é meu amigo, Ele é meu companheiro, o Espírito Santo vai comigo. E eu vou conversando com Ele, e vou fazendo pergunta, e vou falando com Ele das minhas fraquezas, muitas das vezes. E às vezes eu falo assim, Senhor, hoje mesmo, eu fui fazer minha caminhada, e eu fui conversando, e o Espírito Santo trouxe ao meu coração uma pergunta instantânea, que eu estava perguntando ao Senhor, meu Senhor, pedindo perdão, né? As minhas fraquezas, pedindo perdão sobre as minhas fraquezas, que eu sou uma pessoa fraca. E eu era uma pessoa mais ativa, mas tem dia que eu me sinto mais fraca. Tem dia que eu estou melhorzinha, tem dia que eu estou de novo fraca. E eu estava conversando com ele, esse período que eu estava passando. E o Senhor veio no meu coração, rapidinho, uma palavra. Você não pode desistir. Mas eu não desisti, mas eu não estou desistindo. Então veio no meu coração, na minha mente, que eu não poderia, o Senhor falou comigo. Você não pode desistir de ser forte. Você não pode desistir de se fortalecer. Você não pode desistir de buscar. E eu ali, eu fiquei, meu Deus, verdade, Senhor, é verdade. E ali eu fui conversando com o Senhor foi ministrando no meu coração. Porque Ele poderia ter desistido. Quando colocaram aquela cruz nos ombros de Jesus para Ele carregar até o Gólgota, até o lugar que Ele ia ser crucificado, Ele poderia ter desistido.
Aquela cruz estava muito pesada. Quando ele estava indo ali, ele estava indo levando todas as nossas dores. Os meus pecados, os seus pecados, nossos pecados, as nossas dores. Ele estava sentindo todas as nossas dores. As dores do pecado. As dores do sofrimento. Ele estava ali como homem, que ele era 100% homem, 100% Deus. Então ele sentiu toda a dor. Aquelas dores eram muito fortes. E quando chegou numa certa altura, chamaram o Cirineu, né? Para ajudar. Se eu não me engano, o nome é Cirineu, meu Deus. Se eu não for, me perdoa, mas eu acho que era. Chamaram esse homem que vinha do seu trabalho, do seu dia a dia, e convidaram ele para ajudar Jesus a carregar a cruz. Porque eles, os malfeitores que estavam levando Jesus, que estavam castigando Jesus, eles acharam que Jesus estava cansado. Com certeza a distância não era tão perto. E aquele homem ajudou Jesus a carregar a cruz. Então eu fiquei pensando, ele poderia ter desistido. Hoje de manhã eu estava pensando sobre isso. Quer dizer, o Senhor ministrando na minha mente. Ele poderia ter desistido, mas ele não desistiu. Ele não desistiu. Ele chegou até o final. E porque você temos esse direito, né? Temos o direito de desistir. Não, nós não temos o direito de desistir. Porque o nosso Pai não desistiu. Jesus não desistiu. Ele tinha tudo para desistir. Todos os motivos para desistir, mas ele não desistiu. Porque quando ele olhava para mim, eu não era nascida, mas ele já me conhecia, ele já sabia quem eu era, que eu vinha esse mundo. Você não era nascido nem nascida, ele já sabia que você vinha esse mundo, ele já sabia quem você era. Ele já sabia que você não merecia, ele já sabia que eu não merecia, mas ele não desistiu. E por que eu e você temos o direito de desistir? Ai, irmã, olha, não tenho mais vontade de ir para a igreja, não tenho vontade de ler a Bíblia. Sim, sim. Às vezes passa, nós passamos por isso. Mas você não pode desistir, nem você nem eu, não podemos desistir. Nós não temos esse direito de querer desistir ou achar que estamos fracos. Não, eu estou fraco. Nós não temos o direito de achar que estamos fracos. Nós temos que, mesmo na fraqueza, nós temos que ir. Porque o próprio Senhor falou que Ele nos fortalece nas nossas fraquezas. Quando a gente diz que estamos fracos, aí é que somos fortes. Amém? Agora eu vou ler a mensagem, que eu já entrei numa mensagem que não era essa que eu ia trazer, mas já entrei na mensagem, porque eu não sei, minhas irmãs, meus irmãos, eu não sei o que vocês acham dos meus vídeos, né? Da palavra que eu sempre trago aqui. Mas eu ando conforme o Espírito Santo manda. Eu não tenho aqui uma medida. A medida aqui não é minha. Aqui não sou eu que mantenho as regras. Não sou eu que dou as regras. Não, eu tenho que fazer assim do meu jeito, não. Aqui é do jeito que o Senhor mandar. Se Ele quiser, não, filha, não fala dessa palavra, já começa a entrar na outra e termina o vídeo do jeito que Ele mandar. Eu quero fazer tudo como Ele quer, não do meu jeito. Se fosse do meu jeito, não ia dar certo, amém? Então, mas eu vou ler aqui uma palavra que se encontra em Hebreus, no capítulo 10, o versículo 30 e... eu vou ler o 37, que diz assim: pois em breve, muito breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o justo viverá pela fé. Aí aqui diz assim, o 28 ainda. E se retroceder, não me agradarei dele. Você tem o direito de retroceder? Se o próprio Senhor das nossas vidas está falando que se eu retroceder, se você retroceder, Ele não se agrada da gente? Se a nossa vida, tudo que a gente tem que fazer aqui é para agradar o nosso Deus, o que é que eu estou fazendo aqui nessa terra? Se eu não estou trabalhando, se eu não estou fazendo por onde agradar o meu Senhor, o que é que eu estou fazendo? Nada. Estou vivendo por viver.
mas sem finalidade nenhuma. A minha finalidade, o meu êxito, tudo que eu quero na minha vida é fazer com que eu agrade ao meu Senhor, que as minhas atitudes, que a minha fé seja uma fé, que as minhas atitudes sejam uma atitude que venha agradar a Deus. Amém? Que assim seja com você também. Não retroceda, não volte. Jesus não desistiu de você. E como é que você vai ter o direito de querer desistir? Você não tem o direito de querer desistir, de fazer a sua caminhada em Cristo Jesus. Eu não tenho esse direito de querer desistir, de querer me acomodar, de querer não ler a palavra, de querer não ir para a igreja, de querer não ter comunhão. Se o Senhor está falando tudo o que eu tenho que fazer e eu estou dizendo não, mas eu tenho o direito de não querer. Você tem, sim. Você até tem. Vou voltar agora atrás, né? Você tem o direito de querer fazer o que você quiser. Mas a palavra de Deus está falando aqui. Tudo é lícito. Você tem o direito de fazer tudo o que você quiser. Mas, porém, todavia, nem tudo me convém. Amém? Eu tenho o direito de desistir. Eu tenho o direito de eu não ler a palavra. Eu tenho o direito de eu não ir para a igreja. Eu vou se eu quiser. Eu leio a palavra se eu quiser. Eu vivo nos caminhos do Senhor se eu quiser. Eu oro se eu quiser, se eu não quiser. Eu faço o bem se eu quiser, se eu não quiser, eu não faço. Tudo isso é lícito para mim. Tudo isso eu posso fazer. Agora a palavra é, isso te convém fazer? É certo você fazer isso? Não, claro que não. Claro que não. Amém? Então reflita, minha irmã, meu irmão, povo de Deus. Reflitam nesta palavra. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Reflita. Você não tem o direito. Se você quer viver a tua vida em Cristo, se você quer encontrar Ele, se você quer ir ao encontro do Senhor e você quer que o Senhor venha encontrar você naquele grande dia, se você quer que o Senhor fale assim, vem bendito do meu Pai, entra no gozo eterno, entra no descanso. Se você está nessa espera como eu estou nessa espera, nós devemos caminhar na verdade. Nós devemos tentar, pelo menos tentar ser obediente à palavra de Deus. Irmã, mas Jesus já me salvou, já sou liberta. Sim, Jesus salvou e foi liberto. Você é liberta, em nome de Jesus, eu sou liberta. Nós somos libertos. Mas nós escolhemos ser filhos obedientes ou filho desobediente. Você acha que o Senhor vai se agradar do filho obediente ou filho desobediente? O desobediente, ele não tem direito à herança, a não ser que ele se converta, ele se arrependa e volte a obedecer. Amém? Jesus Cristo, ele nos escolheu para nós viver para ele. Ele nos escolheu para nós ter vida com ele. O mundo, que eu já falei em outros vídeos, o mundo não nos pertence. Você morreu, eu morri junto com Jesus naquela cruz. O meu pecado foi junto. Jesus levou o meu pecado, Jesus levou o teu pecado. Você morreu naquela cruz junto com Jesus. Ele nos deu uma nova vida. Nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Então, se nós temos uma nova vida com Jesus, com o nosso Salvador, nós temos que viver em obediência a Ele. Pelo menos tentar. Trabalhar, se esforçar. Amém? Então, eu quis trazer esse lembrete da palavra de Deus para nossas vidas. Eita, balancei a mesa. Eu quis trazer essa palavra. E eu creio que Deus falou com você como Ele falou comigo nesta hora. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe. Que você tenha uma noite de paz. Que você tenha um amanhecer diferente de ontem. Quando você acordou hoje de manhã, você vai acordar amanhã em nome de Jesus. Você vai falar assim, meu Deus, hoje eu acordei melhor do que ontem. Hoje meus olhos estão mais abertos. Hoje eu estou vendo as coisas com mais clareza. É isso que eu desejo para você, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor derrame chuvas de bênção sobre a tua vida. Compartilhe essa mensagem, deixe o seu like, ative o sininho, viu? Para receber as notificações. Quando eu colocar aqui um vídeo, você já vai ser notificada que eu coloquei um vídeo na palavra de Deus, amém?
E que Deus venha te abençoar grandemente. É como eu já tenho falado, eu não sei falar bonito, eu não sei falar explicado, eu não sei falar direito, mas o que eu sei, o que eu aprendi, eu passo para você. O que o Senhor fala comigo, do meu jeito, né, que eu sei assim que eu falo desse jeito, mas eu passo para você. Porque o que interessa aqui não é a minha voz linda, a minha palavra bonita, mas é o que o Senhor está falando. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.